Oi, gente, vamos começar mais um vídeo onde eu vou fazer uma bandeja com rolinhos de papel higiênico. Os materiais que eu tô mostrando aí, eu acabei usando outros materiais, mas aí eu usei cola, tinta lilás e depois eu usei água malaca, tesoura, régua. E eu acabei usando também o EVA, mas no box de informações eu vou colocar a descrição de todos os materiais que eu usei. E aí eu peguei uns rolinhos e fui e cortei, né, eles, como vocês estão vendo aí. Eu medi 1,5 cm, mais ou menos, fiz umas linhas de 1,5 cm e cortei todos os rolinhos mais ou menos com esses centímetros. Se você quiser um pouco mais grosso, você pode cortar com 2 centímetros, 2,5 cm, não mais do que isso, que eu acho que não fica legal. E eu fiz isso com todos os rolinhos. Eu usei também eu usei um rolinho de papel toalha, também eu amassei bem, para poder, na hora que eu fizer essas marcações, ele ficasse bem certinho. E aí eu fiz isso com todos os rolinhos. No final eu vou mostrar quantos eu usei, na verdade, quantas fitinhas de 1,5 cm eu usei. E aí cada papel higiênico vai variar de quantos rolinhos você precisa para você usar neste trabalho. Também você pode fazer maior a bandeja. Eu fiz o tamanho que vocês vão ver no final, até que vocês viram agora no clipezinho inicial, mas pode variar de acordo com o tamanho que vocês queiram. Então, isso aqui é só uma ideia para vocês daí partirem para uma bandeja maior, para uma bandeja menor. E aí eu cortei todas as tirinhas com essas marcações de 1,5 cm, como vocês estão vendo aqui. Vários cortezinhos. E aí, todos os cortes, e aí depois com todos os cortes prontos, com todos esses cortes, sobrou, na verdade, eu acabei fazendo muito mais do que eu precisava. Então, como vocês viram, eu fiz bastante cortezinhos de rolinho, e aí, como alguns ficam abertinhos, eu até tô mostrando aqui, eu acabei passando a cola para acertar essas pontinhas que ficaram soltas, às vezes ficam as pontinhas soltas, aí eu passo essa cola para mim é a melhor de todas. E eu uso ela para tudo, todos os meus artesanatos. Inclusive, ela colou o EVA. Eu fiz o teste, ela colocou o EVA também, que eu usei no final. Emborrachado, o EVA, como vocês queiram. Então, eu colei essas pontinhas todas, de todos os rolinhos. Deixei todo bem coladinho, para eles não correrem o risco de abrir. Depois disso, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo uma madeira. Uma técnica que eu uso para fazer qualquer trabalho MDF, eu apliquei nesse daqui. Eu primeiro passei a base. Passei umas duas ou três camadas de acordo. Vocês têm que perceber a cor que você vai usar para a cor realmente ressair. Você também pode já usar o spray também, entendeu? Se você quiser ser mais rápido com a peça, você compra um tinta spray, passa num lugar aberto, forradinho, vocês pegam e colocam. Mas eu preferi usar essa técnica com a base e para mim deu o resultado que eu queria. Depois que eu pusei as 2 camadinhas de tinta branca ou 3, eu fui para a tinta lilás. Eu passei por dentro e por fora da peça, deixei secar mais ou menos uma meia hora entre uma camada e outra. E aí eu parti para a próxima tinta, que foi a tinta lilás, que eu passei também 2 camadas só para realmente a tinta ficar bem uniformezinha e não tem nenhuma imperfeição. Você fica olhando se tem alguma imperfeição e tudo. Eu usei a tinta fosca, por isso que eu usei o verniz. Mas você pode passar uma tinta brilhante também, que aí eu acho que não vai precisar mais do verniz. Mas eu usei a fosca e a base acrílica para MDF. Ambas as tintas eram todas para MDF. Eu não sei se outra tinta pegaria, porque eu não fiz o teste, né? Tinta para pintura, para tecido, não sei. Mas como eu faço muito MDF, eu usei tanto a base quanto a tinta lilás, ambas para MDF, tinta acrílica. O lilás aí eu fiz a mesma coisa, passei uma camada, deixei secar mais ou menos uma meia horinha, depende do tempo do clima da sua cidade. E depois eu passei a segunda camada para ficar bem uniforme. Passei por dentro e por fora da tinta, né? Passei de fora, depois passei por dentro, também 2 camadinhas para ficar bem uniforme, bem bonitinho. E depois eu passei o verniz. Se eu usasse a tinta brilhante, eu não passaria o verniz, não. Mas eu usei. E eu usei 48 tirinhas dessas para fazer a bandeja que eu fiz. Antes eu tinha falo que eu ia falar quantas tirinhas, eu usei 48. Você pode usar, fazer uma bandeja maior
Você pode usar menos, ou se fazer uma bandeja maior, você pode usar mais quantidades. Eu usei uma bandeja mediana, eu fiz com 48, você pode fazer com 60, vai aumentando. Cada quadradinho tem 4, você pode aumentar, e aí fica a critério seu. E você também pode usar, em vez eu vou adiantar já, né, que aí tá passando a parte da pintura, que eu pintei, deixei bem pintadinha, toda bem uniforme, para ela ficar uma peça bem lisinha. E quanto mais camadas você dá, mais a peça fica durinha, porque o papelão é um pouco maleável, né? E ele vai ficando mais durinho de acordo com as camadas de tintas que você vai passando, ele vai ficando mais durinho. Então eu dei bem ênfase aí para mostrar como eu pintei os rolinhos, os 48 tirinhas de 1,5 cm que eu fiz. Pode variar, né? Não sei quantos rolos mais ou menos eu usei, mas vai variar de acordo com o tamanho que você for colocar, os centímetros que você fizer e o tamanho também do rolinho. Se você usar rolinho de papel toalha, você vai precisar de menos quantidade. Eu usei mais ou menos eu não tenho muita certeza, mas eu usei uns 5 e um grande de papel. Então, passei bem a tinta aí, como vocês puderam ver, toda bonitinha. E aí, eu parti para o verniz acrílico. Eu passei a goma laca, na verdade. Você pode usar qualquer verniz que você prefira. Como eu preferi usar a goma laca, que deu um efeito também, deu um brilhantezinho discreto. Você pode usar outro, pode usar mais de uma camada. Você pode usar um spray um pouco douradinho também, para dar um toque nela. Assim, se passar uns leves borrifadas de spray, assim, bem de longe, para ele dar um toquezinho assim, e ficar bem bonitinho também, uma peça mais sofisticada, né? E você pode também usar, em vez do EVA, como eu já ia falando, que eu usei como base, você pode usar o papelão também e fazer a mesma coisa. Passar 2 camadinhas de branco, ver que ela ficou bem branquinha a peça, depois você passar a tinta, depois você vai passar o verniz. Com o papelão vai ser a mesma coisa. Eu usei o EVA porque eu fazia um teste, né? Eu acho que com o papelão também fica bem bonitinho, fica uma peça 100% reciclada, né? Você 100% reciclou. A minha é semi-reciclada porque eu usei o EVA. Mas depois eu colei, aí eu fiz os quadrinhos agora, usei a cola, montei 4 rolinhos e medi todos eles para saber se estava, assim que eu colocava a cola, eu ia medindo, colocava um por cima do outro para poder ver se estavam realmente no mesmo tamanho, na mesma abertura, para ficar certinho, para não ficar um mais aberto, mais fechado, e na hora que você for montar, seja ela uma bandeja ou seja ela um quadro, ela ficar mais uniforme. Então, eu medi todas elas, eu fui passando a cola e fui medindo para saber se estava realmente o quadradinho certo, no mesmo tamanho, para ficar uma coisinha mais uniforme, mais bonitinha. Se você quiser também, você pode cortar esse rolo, diminuir e depois colar de novo e colocar um pedacinho por dentro também, colar, porque fica muito bonitinho, fica como se fosse uma florzinha por dentro ou com uma tirinha também por dentro, fazendo uma florzinha, se você quiser fazer um quadro, fica bem bonitinho. Acho que no próximo trabalho eu posso mostrar isso para vocês, como é que pode ficar essa outra variação das tirinhas, até para poder ficar mais dentro, ficar mais bonitinho, dentro ficar com mais tiras e você ter mais segurança, mais firmeza. Então, são ideias que eu estou dando e as ideias vão surgindo de acordo com o trabalho que eu vou fazendo. Então, por isso, eu começo a colocar os materiais e eu vou colocando mais na frente. Mas não se preocupe que no box de descrições ela vai estar aí. Então, aí tá a bandeja pronta, né? Eu mostrei aí para vocês verem como é que fica. Aí eu cortei o EVA, a sobra, bem rentezinha, depois que eu montei. Eu monto primeiro ela no EVA e depois eu colo, deixo secar bem e depois eu colo. Se você quiser reforçar com cola quente, você também pode, mas eu usei essa cola e deu super certo. Essa cola é muito boa da Acrylex. Então, eu cortei, ficou desse jeito. Tentei mostrar ali bem bonitinha e agora eu vou mostrar como eu apliquei meus produtinhos lá. Eu peguei meus perfumes que eu tenho dentro da bandejinha de MDF e coloquei nela e deu super certo. Eu acho que ele fica mais resistente com o papelão, fica mais firme também, mas ele deu super certo. Eu consegui colocar meus perfumes, você vê que não amassou, apesar de ser perfumes e eram potezinhos pesados para você colocar coisas no seu quarto, coisas na cozinha. Você vê que ele não afundou nenhum rolinho, amassou, nada, ficou bem legal. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtir, dá um like, divulga. Todas as minhas redes sociais vão estar no box de inscrições. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, eu vou responder tudo. Mas não se esqueçam de curtir. Não vou demorar tanto para fazer o próximo vídeo, com mais uma ideia baratinha, simples. E você pode vender
essa bandejinha por um de 10 a 20 reais, porque foram tudo com material reciclado. E esse é o gancho chamariz dessa peça. É um material 100% reciclado e que você faz e fica uma peça bem bonita. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que fica aí com as imagens aí de como eu coloquei, de como ficou, os rolinhos. Eu montei de 4, lembrando que foram 48. Eu coloquei 2 de um lado, 2 de cada lado e coloquei 4 na base para ficar 4 de base e 2 de outro, e ficar um quadradinho certinho, tá? E aí cola todas as pontinhas você cola, embaixo também você faz todas as partes que tocar no EVA ou que tocar em uma ou outra, você cola, vai prendendo com prendedorzinho, com pregadorzinho e fica bem bacana. É isso, gente. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, dar um like, compartilha. Um cheiro e até o próximo.